Canal Novo Ser. Autoconhecimento, conhecimento e espiritualidade. Construindo um novo ser para uma nova terra. Meditação é sua natureza. O que é meditação? É uma técnica que pode ser praticada? É um esforço que você deve fazer? É algo que a mente pode atingir? Não é nada disso. Tudo que a mente pode fazer não é meditação, pois a meditação está além da mente e não pode ser penetrada por ela. Onde a mente acaba, a meditação começa. Lembre-se disso, pois em nossas vidas tudo que fazemos é feito pela mente. Portanto, quando nos voltamos para dentro, começamos novamente a pensar em termos de técnicas, de métodos e realizações, porque nossa experiência de vida nos mostra que tudo pode ser feito pela mente. Tudo exceto a meditação. A meditação não pode ser feita pela mente porque não é algo que se conquiste. A meditação já está lá, é sua natureza. Não precisa ser conquistada, basta que seja lembrada. Está lá, esperando por você. Basta voltar-se para dentro e ela está disponível. Sempre esteve dentro de você. A meditação é uma natureza intrínseca, não tem nada a ver com suas atividades. Você não pode tê-la, assim como não pode não tê-la. Ela não pode ser possuída, não é uma coisa. É você e é o seu ser. Uma vez que você tenha entendido o que é a meditação, as coisas começam a ficar muito claras. Caso contrário, continuará tropeçando no escuro. A meditação é um estado de clareza e não um estado da mente. A mente é confusa, nunca está clara. Não pode estar. Os pensamentos criam nuvens ao seu redor, nuvens sutis. Uma névoa é criada por eles e a clareza se perde. Quando os pensamentos desaparecem, quando não há mais nuvens ao seu redor, quando você está apenas sendo você mesmo, a clareza advém. Então é possível ver bem longe, é possível enxergar até o fim da existência, e seu olhar se torna penetrante, indo ao centro do ser. A meditação é essa clareza absoluta da visão. Não é possível pensar sobre ela. Você deve parar de pensar. Quando digo parar de pensar, não tire conclusões apressadas, pois tenho que usar este idioma para me expressar. Eu digo pare de pensar, mas se você fizer um esforço no sentido de parar, está no caminho errado, pois terá mais uma vez reduzido a meditação a uma ação. Pare de pensar significa apenas não faça nada. Sente-se. Deixe que os pensamentos se acomodem. Deixe que a mente pare por conta própria. Apenas sente-se, olhando para a parede, em um canto silencioso sem fazer nada, relaxado, solto, sem esforço, sem ir a lugar nenhum, como se você estivesse dormindo acordado. Você está acordado e está relaxado, mas todo o seu corpo está caindo no sono. Você permanece alerta por dentro, mas todo o corpo se move para um relaxamento profundo. Os pensamentos se acomodam sozinhos. Se você vê que a água de um riacho está lamacenta, o que faz? Pula dentro do riacho para tentar ajudar a água a ficar límpida? Você irá apenas gerar mais lama. Sente-se na margem. Então, espere, pois não há nada a ser feito. Se alguém cruzou o riacho e as folhas caídas vieram à superfície com a lama, é preciso ter paciência.
Observe indiferente. O riacho continuará fluindo. As folhas serão levadas pela corrente e a lama irá depositar-se, pois não pode flutuar para sempre. Após algum tempo, você irá perceber que a água está límpida novamente. Sempre que um desejo cruza sua mente, o riacho fica lamacento. Então sente-se, sem fazer nada. No Japão, esse sentar sem fazer nada é chamado de zazen. Sente-se, e um dia a meditação acontecerá. Você não atrará, ela virá a você. E quando vier, você irá reconhecê-la imediatamente. Ela sempre esteve lá, mas você não estava olhando na direção adequada. O tesouro estava com você, mas você estava ocupado com outras coisas. Pensamentos, desejos, 1000 outras coisas. Não estava interessado na coisa mais importante, o seu próprio ser. Quando a energia entra, o que Buda chamou de Bharab Verhut, o retorno de sua energia à fonte, subitamente a clareza é atingida. Nesse momento você poderá ver nuvens a milhares de quilômetros, poderá ouvir a música antiga das árvores. Neste momento tudo estará a seu alcance. É preciso compreender algumas coisas a respeito da mente, pois quanto mais você entender o mecanismo da mente, maior será a possibilidade que você não interfira. Maior será a sua possibilidade de sentar-se em zazen, ou seja, ser capaz de apenas sentar-se sem fazer nada. Permitir que a meditação ocorra é um acontecimento. Caso contrário, é possível que você continue estimulando a mente a funcionar sem parar. A primeira coisa a entender a respeito da mente é que há uma tagarelice constante. Quer você esteja falando ou não, ela continua a falar internamente. Quer você esteja acordado ou adormecido, a conversa interna continua, como uma espécie de ruído de fundo. Mesmo quando você trabalha, dirige ou caminha, a tagarelice interna continua. A mente fala o tempo todo. Se esse falatório interno pudesse ser silenciado, mesmo que durante um único instante, você terá uma breve visão da não-mente. Esse é o objetivo e a essência da meditação. O estado de não-mente é o estado correto e natural. Como chegar, então, a um intervalo no qual a mente pare com a falação interna? Mais uma vez, se você se esforçar para isso, estará no caminho errado. Não é necessário se esforçar, pois, na verdade, este intervalo ocorre o tempo todo. Basta estar atento. Entre dois pensamentos há um intervalo. Até mesmo entre duas palavras há um intervalo. Caso contrário, pensamentos e palavras iriam se sobrepor. Não importa o que você esteja dizendo, uma rosa é uma rosa é uma rosa. Entre duas palavras, por mais invisível e imperceptível que seja, há um intervalo. Com um pouco de atenção, você irá perceber este intervalo. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa. O intervalo ocorre continuamente após cada palavra. Sua percepção de mundo precisa ser alterada. Geralmente, você está atento às palavras e não aos intervalos. Você está olhando para uma e para rosa, mas não para o intervalo entre as duas. Mude o foco. Pense em uma daquelas imagens nas quais, olhando de determinada maneira, você vê uma velha. Mas, se continuar prestando atenção, subitamente a imagem se transforma e você percebe uma linda jovem. As mesmas linhas traçadas, uma velha e uma jovem. Se você perceber, olhando para a face jovem, a imagem irá se alterar mais uma vez.
porque a mente não consegue manter um foco constante em nada. Está sempre em fluxo. Você irá notar, contudo, que ao ver a face da velha é impossível ver a da jovem, mesmo que você saiba que ela está oculta em algum lugar. O contrário também é verdadeiro. Não é possível ver as duas ao mesmo tempo, pois estão em oposição. Quando você vê a figura, o fundo desaparece, e quando você vê o fundo, a figura desaparece. A mente possui uma capacidade de conhecimento limitada e não consegue perceber simultaneamente coisas que estão em oposição. Por isso, não pode perceber Deus, pois Deus possui lados opostos. É também por isso que a mente não consegue entender o mais profundo de seu ser, pois ele abrange todas as contradições, é sempre paradoxal. A mente só pode ver uma coisa de cada vez. Portanto, quando você está prestando atenção nas palavras, não é possível ver o silêncio, que vem depois de cada uma delas. Mude seu foco. Sente-se silenciosamente. Comece a olhar nos intervalos, sem esforço, sem estresse, de forma relaxada, fácil, como se fosse algo divertido, como se fosse um jogo. Não adote uma postura religiosa quanto a isso. Do contrário, você se tornará sério demais. E se você ficar sério, será muito difícil mover-se de palavras para não palavras. Mas será fácil se você permanecer solto, flutuando, despretensioso e brincalhão. Milhões de pessoas deixam de compreender a meditação porque esta palavra tomou uma conotação errada. Parece muito séria, parece muito sombria, parece ser algo que serve apenas para pessoas que estão mortas ou quase mortas, que também são sombrias, sérias, que perderam sua festividade, alegria e contentamento. E estas são justamente as qualidades da meditação. Uma pessoa realmente meditativa é brincalhona, é divertida, pois a vida é alegre para ela. A vida é lê-la, uma brincadeira, e ela se diverte enormemente. Não é uma pessoa séria, mas sim alguém que está muito relaxado. Sente-se silenciosamente. Então, relaxado, solto, e permita que sua atenção flua em direção aos intervalos. Escorregue da borda para as palavras, para dentro dos intervalos. Deixe que os intervalos se tornem mais proeminentes e permita que as palavras desapareçam aos poucos. É como se você estivesse olhando em um quadro negro e desenhasse um pequeno ponto branco sobre ele. Você pode ver o ponto branco, e então o quadro negro desaparece. Ou você pode ver o quadro negro, e então o ponto se torna secundário. As palavras são as figuras, o silêncio é o fundo. Palavras vão e voltam, o silêncio permanece. Quando você nasceu, nasceu com silêncio. Apenas intervalos, intervalos, espaços e espaços. Veio ao mundo como um vazio infinito, um vazio sem limites que trouxe você à vida. Então, você começou a colecionar palavras. O vazio é seu ser. A mente significa palavras. O ser significa silêncio. A mente não é nada além das palavras que você acumulou. O silêncio é aquilo que sempre esteve com você. Não é um acúmulo. Este é o sentido do ser. É sua qualidade intrínseca. Em segundo plano, por trás do silêncio, você vai acumulando palavras. E o conjunto das palavras é conhecido como mente. Silêncio é meditação. É necessário alterar a percepção, mudar o foco das palavras em direção ao silêncio, que está sempre presente. Cada palavra é um precipício. A partir dela, é possível mergulhar no vale do silêncio. Este é o sentido dos mantras.
mergulhar no silêncio a partir das palavras. Um mantra significa repetir e repetir e repetir uma única palavra inúmeras vezes. Em algum momento você se cansa dessa palavra, pois não há nada de novo nela. Esse cansaço ajuda você a se livrar da palavra, de forma que possa mergulhar no silêncio mais facilmente. O silêncio está sempre lá, escondido no canto. Se ficar repetindo hum, 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 por quanto tempo você consegue repetir isso? Logo estará cansado. Usar um mantra para criar este cansaço, para que você queira se livrar da palavra, é ótimo, pois não haverá outra saída senão mergulhar no silêncio. Quando as palavras mudam, e em geral elas mudam, você não se cansa. Uma nova palavra, uma nova ideia, um novo sonho ou desejo, tudo isso é sempre atraente. Mas se você percebe que sua mente está repetindo sempre a mesma coisa, ou você dorme ou mergulha no silêncio. Essas são as duas únicas possibilidades. Muitas pessoas que cantam mantras adormecem. Por isso a meditação transcendental é usada para pessoas que sofrem de insônia. E daí também seu apelo no Ocidente. Insônia se tornou-se algo normal. Quanto mais insônia houver, maior será o apelo do Maharishi Mahesh Yogi, pois as pessoas precisam de tranquilizantes. Um mantra é um tranquilizante perfeito, mas esse não é o seu verdadeiro uso. Não há nada de errado nisso. Se o mantra lhe trouxer um bom sono, ótimo. Mas você estará usando algo muito poderoso para um fim muito limitado. Um mantra tem que ser usado com a total compreensão que seu objetivo é criar um estado de cansaço, mas que você deve se lembrar de não cair no sono. Do contrário, terá errado o alvo. Não durma. Repita o mantra, mas não se permita dormir. Para que você não durma, é melhor repetir o mantra de pé ou andando. Se você for a Bodh Gaya, onde Buda Gautama atingiu a iluminação, perto da árvore Bodhi, você encontrará um pequeno caminho. Buda caminhava constantemente ali. Meditava sobre a árvore durante 1 hora. Depois caminhava durante 1 hora. Quando seus discípulos perguntaram por quê, ele respondia: se eu ficar sentado tempo demais sob a árvore, fico sonolento. Quando a sonolência começa a chegar, é preciso caminhar. Caso contrário, você irá cair no sono e a razão de ser o mantra está perdida. O mantra está ali para criar um estado de cansaço de forma que você possa mergulhar no abismo. Se você cair no sono, terá perdido o abismo. Todas as meditações budistas se alternam entre 2 estados. Você começa sentado, mas quando sente a sonolência tomar conta de você, deve levantar-se e meditar andando. Quando perceber que já está novamente acordado, sente-se de novo e continue meditando. Se fizer isso repetidamente, chegará o momento em que você escorregará para fora das palavras, como se trocasse de pele. E tudo isso ocorre naturalmente, sem esforço. A primeira coisa a ser lembrada sobre a mente, portanto, é que há um falatório constante. É esse ruído que mantém a mente viva. Então, livre-se das garras da mente. Livre-se do falatório constante. Você pode fazer isso à força, mas neste caso terá errado o alvo de novo. Você pode se obrigar a não falar dentro de si mesmo, assim como pode se obrigar a manter silêncio em relação aos outros. Será um silêncio forçado, difícil no início, mas você pode insistir e obrigar a mente a ficar em silêncio. É possível. Se você for até as montanhas do Himalaia, encontrará várias pessoas que atingiram este estado, mas verá uma apatia em suas faces e não inteligência. A mente não foi transcendida, ela foi apenas esvaziada.
Essas pessoas não se moveram para um silêncio cheio de vida, apenas forçaram a mente e a controlaram. É como se uma criança fosse obrigada a sentar-se em um canto e não se mover. Observe-a. Ela fica irrequieta, mas tenta se controlar. Está reprimindo sua energia com medo de ser punida. Se isso continuar por muito tempo, e na escola as crianças são obrigadas a ficar 5 ou 6 horas sentadas, aos poucos vão ficando apáticas, sua inteligência se perde. Toda criança nasce inteligente e quase 99% das pessoas morrem burras. Todo o processo de educação esvazia a cabeça e você também corre o risco de fazer isso a si mesmo. Você irá perceber que, em sua maioria, as pessoas religiosas são burras, mesmo que você não consiga ver isso com clareza devido ao que pensa a respeito delas. Mas se tiver o olhar aberto, vá e observe os sannyasis. Descobrirá que são burros e obtusos. Não encontrará neles qualquer sinal de inteligência ou criatividade. A paralisia não é a meditação. E não é saudável. Você pode paralisar a mente. Há milhares de truques para fazê-la. Há pessoas que se deitam sobre uma cama de pregos. Se você se deitar continuamente em uma cama de pregos, seu corpo se torna insensível. Não há milagre algum nisso. Você está simplesmente removendo a sensibilidade do corpo. Quando o corpo perde sua vitalidade, não há mais problemas. A cama deixa de ser feita de pregos para você. Talvez seja até mesmo confortável. Na verdade, se lhes derem uma cama confortável, é possível que você não seja capaz de dormir. Isto é paralisar o corpo. Há maneiras similares de paralisar a mente, como o jejum, por exemplo. A mente avisa que o corpo está com fome, mas você não presta atenção e não providencia comida, não ouve a mente. Aos poucos, ela vai se esvaziando. O corpo continua a sentir fome, mas a mente não relata mais nada. Qual seria o propósito, já que não há ninguém para ouvi-la reclamar? Não há ninguém para responder. Então uma certa paralisia toma conta da mente. Muitas pessoas que passam longos períodos em jejum acreditam ter atingido a meditação. Não é meditação, é apenas baixa energia, paralisia, insensibilidade. Movem-se como zumbis, não estão vivos. Lembre-se, a meditação irá trazer para você cada vez mais inteligência, uma inteligência radiante. A meditação o tornará mais vivo, mais sensível, sua mente se tornará mais rica. Olhe para os ascetas. A vida deles se torna quase uma não-vida. Essas pessoas não são meditadores. Podem ser masoquistas, talvez, torturando-se e tirando prazer dessa tortura. A mente é muito mais astuciosa. Faz uma coisa qualquer e depois racionaliza em cima disso. Em geral, somos violentos uns com os outros, mas a mente é astuciosa e pode aprender a não violência. Pode pregar a não violência. E depois se torna violenta contra si mesmo. Curiosamente, a violência que você comete contra si mesmo é respeitada pelas pessoas, porque elas têm uma ideia de que ser um asceta é ser religioso. Isto é uma besteira completa. Deus não é um asceta, do contrário, não haveria flores, não haveria árvores verdes, apenas deserto. Deus não é um asceta, do contrário, não haveria música na vida, nem dança, apenas cemitérios. Deus não é um asceta, Deus ama a vida. Se você pensar em Deus, pense em Epícoro, pense na alegria de viver. Deus é uma busca constante por mais felicidade, prazer e êxtase. Lembre-se disso. A mente, contudo, pode racionalizar a paralisia como se fosse meditação.
pode racionalizar a apatia como transcendência e morbidez como renúncia. Fique atento. Lembre-se sempre de que, se estiver se movendo na direção certa, você irá florescer. Muitas fragrâncias emanarão de você e você será criativo e também sensível à vida, ao amor e a tudo que Deus colocou à sua disposição. Mantenha um olhar penetrante dentro de sua mente. Busque as motivações. Quando você fizer qualquer coisa, procure imediatamente a motivação, porque, se perder a motivação, a mente irá continuar a enganá-lo e dizer que alguma outra coisa era sua motivação. A mente o engana 24 horas por dia e ainda assim você coopera com ela. Então, no final de tudo, você está na miséria e acaba indo parar no inferno. A cada momento, busque a motivação real por trás de suas ações. Se você puder encontrá-las, a mente se tornará cada vez menos capaz de enganá-lo. E enquanto mais longe você estiver deste engano, quanto mais for capaz de ultrapassar a mente, mais próximo estará de se tornar um mestre. Procure e encontre as motivações reais. Uma vez que você se torne capaz de encontrar suas reais motivações, a meditação estará muito próxima, porque então a mente não mais terá controle sobre você. A mente é um mecanismo, não possui inteligência. A mente é um biocomputador. Como poderia ter inteligência? Tem muitas habilidades, mas isso não é inteligência. Tem utilidade funcional, mas nenhuma percepção. É um robô. Trabalha bem, mas não preste muita atenção nela. Caso contrário, você perderá sua inteligência interior. Se isso ocorrer, será como se você estivesse pedindo uma máquina que não tem nada de original dentro dela, que o guie, o conduza. Nenhum pensamento da mente é original, são todos repetições. Observe. Sempre que a mente disser algo, veja como ela está tentando levá-lo de volta a uma rotina. Pessoas que são criativas, poetas, pintores, músicos, dançarinos, são mais facilmente transformadas em meditadores. Já as pessoas que têm vida menos criativas são mais difíceis. Se você vive uma vida repetitiva, é porque sua mente tem controle demais sobre você. Tente fazer algo novo a cada dia, e a mente terá menos controle sobre você. Não preste atenção às velhas rotinas. Quando a mente disser alguma coisa, responda: nós estamos fazendo isso há muito tempo, vamos fazer algo novo. Faça algo novo. Mesmo que seja pequenas mudanças na forma em que você tem vivido, mesmo que sejam mudanças em sua forma de andar, na sua forma de falar. Mude e perceberá que a mente está perdendo o controle sobre você. Você está se tornando um pouco mais livre. A cada momento você se renova, renasce. A consciência nunca envelhece. A consciência é sempre o filho e a mente é sempre o pai. A mente nunca é nova e a consciência nunca é velha. E a mente sempre aconselha o filho. A mente irá criar o mesmo padrão para que a consciência o repita. Você viveu de acordo com alguns padrões até agora. Você não deseja mudar? Você pensou de uma certa forma até agora. Você não deseja obter algumas novas visões sobre o seu ser? Então fique alerta e não ouça a mente. A mente é o seu passado tentando constantemente controlar seu presente e seu futuro. É o passado morto que permanece controlando o presente vivo. Fique alerta quanto a isso. Mas de que forma a mente o controla?
Ela usa o seguinte método: se você não me escutar, não será tão eficiente quanto eu sou. Se você fizer algo já conhecido, será mais eficiente, pois já fez isso antes. Se fizer algo novo, não poderá ser tão eficiente. A mente fala sempre como um economista, um especialista em eficácia. Fica dizendo: é mais fácil fazer assim, porque tentar a forma mais difícil? Este é o caminho que oferece a menor resistência. Lembre-se, quando tiver que escolher entre duas alternativas, escolhe sempre a nova, a mais difícil, aquela na qual é necessária uma percepção maior. Escolha a percepção, mesmo que seja menos eficaz, e você terá criado a situação na qual a meditação se tornará possível. São apenas algumas situações. A meditação irá ocorrer. Não estou dizendo que basta fazer isso para que você atinja a meditação, mas certamente estas situações irão ajudar a criar um quadro propício à meditação. Portanto, seja menos eficiente e mais criativo. Deixe-se guiar por este pensamento. Não se preocupe muito com os fins utilitaristas. Em vez disso, lembre-se constantemente de que você não veio ao mundo para se tornar uma mercadoria. Você não está aqui para ser uma ferramenta, isso não é digno. Nem para tornar-se cada vez mais eficiente, e sim para tornar-se cada vez mais vivo, mais inteligente, cada vez mais feliz e até o êxtase da felicidade. Mas esses caminhos são totalmente diferentes dos caminhos da mente. As pessoas estão sempre procurando caminhos para controlar as outras, caminhos que lhes possam dar mais lucro. Se é isso que você procura, estará sempre sob o controle da mente. Esqueça essa ideia de controlar outras pessoas. Uma vez que você tenha deixado de lado a ideia de controlar os outros, seja marido ou mulher, filho ou pai, amigo ou inimigo, a mente não poderá controlar você porque ela terá se tornado inútil. A mente é útil para controlar o mundo. É útil para controlar a sociedade. Um político é incapaz de medir, pois ele está no outro extremo. Alguns políticos vêm me procurar. Dizem que estão interessados em meditação, mas não é exatamente meditação o que querem. Estão tensos demais e querem relaxar um pouco. Então, vêm me perguntar se posso ajudá-los a aliviar suas tensões, para que tenham um pouco de paz. Digo-lhes que isso é impossível. Eles têm mentes ambiciosas, e pessoas com mentes ambiciosas não podem meditar, porque a própria base da meditação é não ser ambicioso. Ambição significa o esforço para controlar os outros. É justamente nisso em que consiste a política, o esforço para controlar o mundo inteiro. Se você quiser controlar outras pessoas, terá que ouvir a mente, porque a mente gosta muito de violência. Você também não tem liberdade para experimentar coisas novas, pois o que é novo é sempre arriscado. É necessário tentar aplicar de novo as mesmas velhas táticas. Saiba, então, que se você deseja controlar os outros, não será capaz de meditar. Tenho absoluta certeza quanto a isso. A mente vive em uma espécie de transe, uma espécie de estado de inconsciência. Você só está consciente muito raramente, quando sua vida corre perigo, por exemplo. Fora isso, a mente prossegue em seu movimento, adormecida. Fique parado na calçada e olhe para as pessoas. Você verá sombras de sonhos em suas faces. Há pessoas falando sozinhas, outra gesticulando. Olhe para uma dessas pessoas e você verá que ela está em algum outro lugar e não na rua.
É como se as pessoas se movessem em um sono profundo. Sonambulismo é um estado geral da mente. Se você quer tornar-se um meditador, é preciso deixar de lado esse hábito de fazer as coisas adormecido. Ande, mas esteja alerta. Cave um buraco, mas esteja alerta. Coma, mas ao comer, não faça nada além disso. Apenas coma. Esteja alerta a cada mordida. Mastigue com consciência. Não se permita vagar a esmo pelo mundo. Esteja presente aqui e agora. Você perceberá que sua mente está sempre fazendo alguma outra coisa, indo para outro lugar, pois nunca quer estar aqui. Isso porque, se a mente estiver aqui, ela não será mais necessária. No presente, apenas a consciência é necessária, mas não a mente. A mente só é necessária em algum lugar do futuro, do passado, mas nunca aqui. Quando você sentir que a mente foi para outro lugar, quando você estiver em uma cidade e sua mente estiver do outro lado do mundo, fique alerta imediatamente. Volte para casa. Volte para o lugar onde você se encontra. Ao comer, coma. Ao andar, ande. Não permita que a mente fique vagando pelo mundo. Novamente, isso não se tornará meditação, mas ajudará em seu caminho. As pessoas vivem adormecidas praticamente todo o tempo e aprenderam um truque. Aprenderam a fazer as coisas sem perturbar seu sono. Se você se tornar um pouco mais alerta, muitas vezes irá se surpreender fazendo coisas que nunca quis fazer. Coisas das quais você sabe que irá se arrepender. Coisas que você havia decidido recentemente nunca mais fazer. E muitas vezes você se ouvirá dizendo: eu fiz isso, mas não sei como foi que aconteceu. Fiz isso contra a minha própria vontade. Como você pode fazer algo contra sua própria vontade? Isso só é possível se você estiver dormindo. E você continuará dizendo que nunca quis isso. Mas em algum lugar, lá no fundo, você deve ter tido um desejo. Observe sua mente. Na superfície ela diz algo, mas no fundo, ao mesmo tempo, está planejando outra coisa. Fique um pouco mais alerta e não se deixe adormecer. Pare com esses truques. Seja sincero com sua mente e o controle que ela tem sobre você irá cessar.